Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tópico que é fundamental em muitos debates teológicos, sabe? Especialmente quando o assunto é fim dos tempos, a aliança davídica. Temos aqui uns trechos de um manual de teologia, focado em escatologia. E, bom, nossa missão é tentar entender o essencial dessa aliança aí com o rei Davi. A gente quer entender, tipo assim, quais são exatamente os termos dessa promessa? Ela depende de alguma coisa ou é garantida de qualquer jeito? A gente deve levar ao pé da letra ou tem um sentido mais, sei lá, simbólico? E o mais intrigante, né? Que futuro essa aliança aponta? Pelo menos segundo essa perspectiva que a gente está analisando. E olha, pode acreditar, entender essa aliança ajuda a clarear muita coisa. O jeito que ela é interpretada mexe diretamente com discussões sobre o milênio, sobre como a gente vê o reino de Deus, o papel de Cristo e também, claro, o que se espera para a nação de Israel lá na frente. É tipo aquele fio que, quando você puxa, desenrola o novelo todo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, o material que a gente tem aqui coloca a aliança davídica como uma espécie de expansão da promessa feita lá para Abraão, mas com um foco bem específico na questão da descendência real. A passagem-chave que eles citam é 2 Samuel 7,12, onde Deus fala para Davi: "Farei levantar depois de ti o teu descendente e estabelecerei o seu reino." Essa ideia aparece de novo em outros lugares, tipo Salmo 89, Jeremias 33, sempre reforçando essa promessa de uma linhagem real para Davi, né? Que ia durar. Exato. E esse capítulo 7 de 2 Samuel, principalmente ali dos versículos 12 a 16, é crucial, porque detalha os pilares dessa aliança. Primeiro, essa promessa de um descendente direto de Davi que ia suceder ele e estabelecer o reino. Olhando para a história, bom, a primeira parte se cumpriu em Salomão, né? Certo, Salomão. Isso. Segundo, que esse filho construiriam o templo, uma casa ao meu nome. Terceiro, e aqui a coisa ganha uma dimensão, nossa, impressionante. O trono desse reino seria estabelecido para sempre. Para sempre. É. Quarto ponto, fundamental. Mesmo que esse descendente pisasse na bola, merecesse castigo, Deus não ia tirar dele a sua misericórdia, como fez com Saul. Sabe? O trono não seria tirado dele de forma definitiva por causa do pecado. Interessante essa diferença com Saul. Muito. E por último, a promessa é fechada com uma garantia muito forte. A casa, o reino e o trono de Davi seriam firmados para sempre diante de Deus. É bem enfático. E a ligar como o material se preocupa em definir esses termos, né? Tipo, casa não seria só dinastia, mas a posteridade física mesmo, a linhagem real de Davi que não ia ser apagada. Precisamente. E reino apontaria para o domínio político mesmo concreto de Davi sobre a nação de Israel. Já trono, bom, aí transcende o objeto, né? Simboliza mais a dignidade real, a autoridade soberana, o direito de reinar que pertenceria para sempre à linhagem davídica. Quer dizer, não é só a cadeira. Não é só a cadeira, é o poder associado a ela. E a expressão para sempre, segundo essa leitura que a gente está vendo, não deixa muita margem para dúvida, indica a perpetuidade mesmo dessa autoridade, desse governo sobre Israel. Um pacto eterno. O fascinante aqui é essa combinação de especificidade com essa promessa de eternidade. Isso joga a gente direto no X da questão. Essa aliança, então, ela é condicional? Ou seja, ela depende da obediência do rei e do povo? Ou é incondicional, baseada só na promessa e na fidelidade de Deus? E essa coisa de ser para sempre, é literal ou tem outro sentido? Aqui é onde fica realmente interessante, porque dependendo da resposta, muda tudo sobre o que a gente espera para o futuro, né? Exatamente. E a posição defendida no material é bem clara. A aliança é incondicional na sua base e eterna na sua duração. E eles argumentam isso com alguns pontos que consideram fortes. Primeiro, o próprio texto bíblico chama ela de eterna ou perpétua várias vezes, né? Citam 2 Samuel 7, Isaías 55, Ezequiel 37. Segundo, ela é vista como uma continuação, uma expansão da aliança abraâmica que, nessa visão, também é incondicional.
Então ela meio que herda essa característica, entende? Ok, faz sentido a ligação. E terceiro, e talvez esse seja o argumento mais, assim, enfático, Deus reafirmou essa promessa mesmo quando Israel e os reis da linha de Davi estavam em momentos de grande infidelidade. Isso para ele sugere que a validade da aliança não estava presa ao bom comportamento humano. Mas peraí, se era incondicional, como é que a gente explica que o reino foi dividido, que teve exílio, que o trono ficou vazio por tanto tempo? Isso não parece meio contraditório? Excelente ponto. É uma tensão real e o material tenta lidar com ela. A explicação que eles oferecem é que a condicionalidade não estava na validade da aliança em si, entende? Mas na fruição contínua das bênçãos dela. Principalmente a ocupação do trono por um descendente direto, sem interrupção. Ah, então peraí. A aliança continua valendo, mas o estar sentado no trono podia ser interrompido pela desobediência. Isso, exatamente. A desobediência traria consequências, castigos bem severos, como o exílio, que foi uma interrupção clara do reinado visível, né? Mas não anularia a promessa fundamental de Deus. Eles usam muito a análise de um teólogo, Peters, sobre o Salmo 89, versículos 30 a 34. O que diz lá? Basicamente, o Salmo fala que se os filhos de Davi desobedecerem, Deus vai punir com vara e tal, mas, e esse mais é a chave aqui, ele não vai retirar a sua bondade, não vai faltar com a sua fidelidade, não vai quebrar a sua aliança, ou seja, o castigo existe, ele é real, mas ele não cancela o pacto. Essa distinção entre a promessa eterna e a experiência histórica do povo é crucial para entender essa visão. Entendi. Essa distinção é mesmo a chave para a lógica deles. Então tá, se a natureza é incondicional e eterna, o próximo grande debate que o material traz é mas como a gente interpreta isso tudo? É para entender literalmente tipo um reino físico em Israel, um trono em Jerusalém, o povo judeu como nação central? Ou a interpretação tem que ser mais espiritual, simbólica, talvez alegórica? O texto até menciona rapidinho a visão amilenarista, né? Sim. O texto descreve essa visão amilenarista como aquela que entende que Cristo já está cumprindo essa aliança espiritualmente, reinando agora lá do céu sobre a igreja. A igreja seria então a expressão atual da casa e do reino prometidos a Davi. No entanto, a defesa forte mesmo, apaixonada do material que a gente está analisando, é por uma interpretação literal. Literal mesmo. Literal. E essa defesa se baseia em vários pilares, muitos deles vindo desse tal Peters. Primeiro, o argumento do sentido comum das palavras, tipo casa, reino, trono, para sempre. Teriam significados primários bem concretos, sabe? Não algo etéreo. Segundo, a aliança foi feita especificamente com Davi, e a descendência dele, ligada de forma muito direta à nação de Israel. Mudar o destinatário, tipo para a igreja, ou mudar a natureza da promessa de terrena para só celestial, exigiria, segundo eles, uma justificativa no texto muito clara, que eles dizem não encontrar. Ok. Terceiro ponto forte, a confirmação da aliança por um juramento de Deus. O Salmo 89, de novo, é central aqui. Jurei uma vez pela minha santidade e não mentirei a Davi. Argumentam que um juramento de Deus dá a garantia máxima de cumprimento, e um cumprimento nos termos que foi prometido, ou seja, literalmente. Faz sentido que um juramento divino tem esse peso todo na interpretação, né? E quantas partes da aliança que já aconteceram na história? Esse é o quarto ponto que eles levantam. O padrão de como as coisas já se cumpriram. As partes da aliança que já se realizaram, Salomão nascendo, filho de Davi, ele construindo o templo, estabelecendo o reino e o trono dele, no começo tudo isso aconteceu de forma literal, histórica, palpável. Aí eles perguntam, por que, então, as partes que ainda faltam deveriam ser espiritualizadas? O padrão do início sugere que o resto também vai ser literal. O argumento do precedente. Exato. Quinto ponto. A própria compreensão que Davi parecia ter. Lá em 2 Samuel 23:5, já perto da morte, ele fala que Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Parece que ele entendeu como algo concreto, perpétuo para a linhagem e para o reino dele.
Sexto, a expectativa histórica do povo de Israel. Eles sempre esperaram um Messias que ia restaurar um reino terreno, nacional, glorioso, baseado nessas promessas. Essa expectativa que durou séculos é vista como um reflexo do entendimento original da aliança. E o Novo Testamento, como ele entra nessa discussão, segundo o material? Porque muita gente diria justamente que o Novo Testamento dá uma nova interpretação para essas promessas antigas. Olha, o material argumenta que o Novo Testamento, na verdade, acaba reforçando a leitura literal. Eles citam a anunciação do anjo a Maria, lá em Lucas 1. Jesus receberia o trono de Davi, seu pai, e reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Os termos são bem diretos, né? Lembram muito 2 Samuel 7. Sim, são os mesmos termos. E outro ponto-chave para eles é a interpretação que fazem de Atos 15, no Concílio de Jerusalém. Ali, Tiago cita o profeta Amós. A leitura que o material apresenta é que Tiago estabelece uma sequência. Primeiro, Deus está visitando os gentios para formar um povo para ele, que seria a era da igreja. E depois disso, aí Tiago cita Amós falando: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Viria uma restauração específica para Israel, o restabelecimento do reino davídico. Ah, então a ideia seria a igreja primeiro e a restauração de Israel depois. Isso, segundo essa interpretação de Atos 15. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a ênfase da fonte é que essa restauração nacional de Israel é algo futuro, que acontece depois desse período de foco nos gentios. Entendi. E além disso, um ponto que eles batem muito na tecla é que apesar de todas as referências a Davi no Novo Testamento, nenhuma delas iguala de forma explícita o trono onde Cristo está agora, sentado à direita do Pai lá nos céus, com o trono de Davi que foi prometido na aliança. Para eles, são tronos distintos. Um é celestial e atual, o outro é terreno e futuro, mas também eterno no final. Nossa, essa leitura de Atos 15, colocando a restauração de Israel como algo depois da formação da igreja entre os gentios, isso realmente define uma ordem bem específica para os eventos futuros, né? Mas, voltando aos desafios históricos, o reino de Davi foi interrompido, Jerusalém foi destruída, o povo ficou disperso por séculos, Cristo veio, mas não restaurou esse reino terreno de imediato. Como essa perspectiva literal lida com essa aparente falha ou, sei lá, esse adiamento tão longo? Pois é. A resposta do material volta para aquela ideia da natureza incondicional da aliança. Primeiro, a interrupção histórica, por mais longa e dolorosa que tenha sido, cativeiro, diáspora, não anula um pacto que eles veem como incondicional e eterno. A promessa de Deus continuaria válida, só esperando o tempo certo para se cumprir totalmente. Ok, a validade permanece. Isso. Segundo, eles argumentam que o direito ao trono nunca se perdeu. A linhagem real foi preservada. O material até menciona a genealogia de Lucas, que traça a linhagem de Davi por outro filho, Natã, até Maria, mãe de Jesus. Isso garantiria que o herdeiro legítimo existisse no tempo certo. A linhagem continuou. Exato. Terceiro, os próprios profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, que viveram durante ou logo depois da queda de Jerusalém e do exílio, eles continuaram a profetizar uma futura restauração literal do reino e da nação na terra deles. Eles não reinterpretaram a promessa como só espiritual por causa da tragédia. Pelo contrário, eles reafirmaram a esperança literal justamente nos piores momentos. E quarto, sobre o reinado de Salomão, embora tenha sido um cumprimento inicial importante, ele não esgotou a promessa. A fonte argumenta que Salomão não reinou sobre toda a terra prometida a Abraão de forma permanente, e que várias profecias sobre a posse definitiva da terra em um reino de paz universal foram dadas depois de Salomão. Isso indicaria que o cumprimento final e eterno ainda estava por vir. Entendi. Então, o que tudo isso significa se a gente juntar as peças? Se formos seguir a linha de raciocínio apresentada aqui, a Aliança Davídica não é só uma história antiga, né? É vista como uma promessa de Deus que continua valendo totalmente, que não depende do desempenho humano para se cumprir, que tem que ser entendida em termos bem concretos: um reino, um trono,
uma linhagem, uma nação específica, e que, por causa disso tudo, ainda espera o seu cumprimento pleno e literal no futuro. É mais ou menos isso. Exatamente. Essa é a síntese do argumento deles. E as implicações futuras que essa interpretação traz, segundo a fonte, são bem definidas e formam a base de uma visão escatológica bem particular. Primeiro, se a aliança é literal e eterna com a descendência de Davi e com a nação de Israel, então essa nação precisa ser preservada ao longo da história. O material chega a dizer que cada judeu que existe seria uma evidência dessa preservação divina para um propósito futuro. Uau! Segundo, essa nação preservada tem que, em algum momento, ser restaurada à sua terra original, com as fronteiras que foram prometidas. Terceiro, Jesus Cristo, como descendente legítimo de Davi, o filho de Davi, precisa retornar fisicamente à terra. Quarto, nesse retorno, ele vai estabelecer um reino literal, terreno, com centro em Israel. Um reino na terra mesmo. Isso. Quinto, ele vai reinar nesse reino a partir do trono literal de Davi, que estaria em Jerusalém. E sexto, esse reino davídico finalmente restaurado sobre o Messias vai cumprir a promessa de ser para sempre, vai se tornar eterno. Então esse reino terreno se torna eterno. Exato. Percebe como isso monta um cenário bem específico para o futuro? Para quem busca entender os diferentes mapas sobre os últimos templos, o papel de Israel, a natureza do reino messiânico, a interpretação da aliança davídica se torna absolutamente central. Para a perspectiva desse material, essas implicações não são tipo opcionais, são consequências lógicas e inevitáveis de levar a promessa divina a sério, nos termos dela mesma. Foi, sem dúvida, uma análise densa, mas acho que bem esclarecedora sobre a aliança davídica e o peso enorme que ela tem na visão escatológica apresentada neste material que a gente viu hoje. Exploramos os termos, a discussão sobre ser condicional ou incondicional, literal ou espiritual, e as implicações futuras que eles apontam. Muito obrigado a quem nos acompanhou nesta jornada de hoje. E para a gente continuar pensando, talvez valha a pena ponderar sobre algo que essa discussão toda levanta. Isso levanta uma questão importante. Se a gente aceita essa ideia de um cumprimento tão literal e específico de promessas feitas há milênios para um povo em particular, como isso pode moldar não só a nossa expectativa sobre o futuro, mas também a nossa leitura da história passada e presente, e até o jeito como a gente entende o propósito de Deus para as diferentes nações no cenário mundial. Fica aí a provocação para a gente refletir. Estaremos de volta na semana que vem com outra exploração detalhada. Que Deus abençoe a todos.